voltando aqui então, pessoal, estávamos falando do princípio da intervenção mínima do direito penal, onde nós temos dois desdobramentos lógicos, o princípio da fragmentariedade e o princípio da subsidiariedade. Pois bem, transpassado esses dois princípios, nós trazemos aqui uma teoria muito importante para poder elencar esses dois temas. Primeiramente, é a teoria conglobante. Está lá na nossa apostila, mais especificado, mas o que diz essa teoria conglobante? Se um ramo do direito ele proíbe algumas condutas, ou ele permite algumas condutas, não tem porquê o direito penal ele também ele proibir essas condutas. Por exemplo, o direito trabalhista, o direito civil, ele permite tal conduta. Então, o direito penal, como última ratio, pautado no princípio da intervenção mínima, ele não pode criminalizar tal conduta, certo? Por quê? Porque, de acordo com a teoria conglobante, o direito ele é um bloco monolítico. O direito é um todo. Então, não convém criminalizar, tornar ilícita uma conduta se ela é lícita nos outros ramos do direito. Essa é a teoria conglobante. Ela sempre cai em provas de concurso. Pois bem, também é importante salientar aqui a questão dos rols ali dos direitos fundamentais que eu já ergui aqui para vocês, certo? Nessa questão, nós temos ali o princípio colocado aqui no princípio da intervenção mínima. Do outro lado, nós temos mandados de criminalização na Constituição Federal. O que seriam esses mandados de criminalização? A Constituição Federal traz algumas condutas que o legislador ele deve criminalizar essas condutas. Ele não pode se omitir de criminalizar essas condutas. Nós observamos ali na Constituição Federal que nós temos o crime de terrorismo, os crimes hediondos, tráfico de drogas, os crimes de racismo, que trazem ali uma conduta mais severa. Então a Constituição Federal manda o legislador criminalizar essas referidas condutas. Pois bem, e se o legislador, vamos supor, queira por bem diminuir a pena do homicídio, ou por exemplo, também não criminalizar essa conduta, ele estará agindo em inconstitucionalidade. No curso de Direito Constitucional, nós vamos abordar sobre todos esses temas. Porém, se o legislador resolver diminuir uma pena que a Constituição Federal manda criminalizar, ou então extinguir do ordenamento jurídico como um todo, do direito penal como um todo, ele estará cometendo uma inconstitucionalidade. Essa lei será totalmente inconstitucional, materialmente constitucional, certo? Porque a Constituição, ela manda o legislador, num rol ali, que está na nossa apostila também, criminalizar essas condutas que estão ali na Constituição Federal. Então o legislador ele não pode deixar de legislar, de criminalizar essas condutas, certo? Mandado de criminalização. Pois bem, nós temos aqui duas teorias, né? Teorias não, dois doutrinadores da época que falam muito no princípio da intervenção mínima através do funcionalismo. Nós também nesse curso nós iremos estudar o causalismo, o finalismo e o funcionalismo. Dentro disso nós temos o que? Nós temos Gunther Jacobs e nós temos Klaus Roxin.
dentro do funcionalismo. E o que os dois falam dentro do funcionalismo? Klaus Roxen, ele traz o funcionalismo teleológico. O que? Dentro da ideia que eu falei para vocês de subsidiariedade. O funcionalismo teleológico de Klaus Roxen, ele aduz o que? Que as condutas têm que lesar bens jurídicos tutelados. As condutas, elas precisam lesar efetivamente os bens jurídicos que ali são tutelados pelo direito penal. Então nós temos ali uma tipicidade formal e precisamos ter também uma tipicidade material, uma efetiva lesão do bem jurídico. Por outro lado, no funcionalismo sistêmico de Gunther Jacobs, que também é precursor do direito penal do inimigo, ele fala o quê? Ele fala que não. Apenas a conduta do agente, quando apenas há uma subsunção do fato típico, a norma jurídica, apenas a tipicidade formal, ela é capaz de penalizar o agente. Diante também do que eu falei aqui do direito penal do inimigo, Gunther Jacobs traz essa teoria da questão de que não precisa lesar o bem jurídico de uma forma ali gradativa, não precisa lesar o bem jurídico, apenas a tipicidade formal é suficiente para criminalizar o agente. Então, prestem muita atenção que o funcionalismo teleológico e o funcionalismo sistêmico desses dois doutrinadores, muito importantes para o direito penal, eles estão ligados também com a intervenção mínima. Muitas das vezes pode cair na prova uma questão muito bem elaborada uma questão muito bem elaborada desse tipo, certo? Conceitue a intervenção mínima do direito penal pautado no funcionalismo sistêmico de Gunther Jacobs e no funcionalismo teleológico de Klaus Roxen, certo? Pois bem, transpassado aqui essa teoria, nós temos aqui duas vertentes. Nós temos os mandados de criminalização e nós temos o princípio da intervenção mínima do direito penal, no direito penal, certo? Pois bem, como nós vamos sopesar essas duas teorias aí, esses dois princípios? Como o legislador vai colocar na balança o princípio da intervenção mínima e o princípio dos mandados e o mandado de criminalização pautado na Constituição Federal? Isso nós vamos abordar na nossa próxima aula, certo? Na nossa próxima aula nós vamos abordar os princípios, outros princípios elencados ali na Constituição Federal, e também nós vamos abordar ali como o legislador faz para sopesar o mandado de criminalização e o princípio da intervenção mínima do direito penal. Pois bem, apenas fazendo uma conclusão de tudo que nós abordamos nesta aula, como eu enfatizei aqui, o Brasil, infelizmente, ele ainda tem resquícios ali da vingança privada, ainda, infelizmente, ele passa por cima de alguns direitos individuais, tá? Por último, eu trago o quê? Outra teoria aqui no final da aula, que são as velocidades do direito penal. Infelizmente, no Brasil, o Brasil ele está usando a terceira velocidade do direito penal, que também a terceira velocidade do direito penal ele está pautada aí na teoria do